Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos meditarmos na Palavra de Deus. E hoje eu quero te fazer uma pergunta já de cara. Você está animado mesmo em meio ao grande conflito? Bom, será que dá para ficar animado? Talvez estas sejam perguntas que serão respondidas hoje em nossa meditação. Mas eu gostaria que você fizesse um exercício mental também, de pensar que você poderia estar agora lá na Idade Média, no momento da perseguição, no momento do início ali ou meio da reforma. Você estaria animado? Você estaria animada? Bom, é o que nós vamos meditar juntos sobre isso hoje, mas antes, se inscreve no canal, habilita as notificações, deixa o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. Se você desejar, nos envie um WhatsApp com seu pedido de oração para o número 945681627, DDD 11, e eu vou ter um prazer imenso de orar por você. E agora eu rodo a vinheta e, na sequência, vamos juntos meditar na Palavra de Deus. Diz a Bíblia: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Hebreus 4, versículos 14, 15 e 16. Na Idade Média, os crentes enfrentaram desafios extraordinários enquanto vivenciaram a realidade do grande conflito espiritual entre o bem e o mal. Durante o período da Reforma Protestante, houve muitas atrocidades cometidas contra os reformadores e seus seguidores, principalmente por parte das autoridades da Igreja Católica Romana e também, em alguns casos, por líderes protestantes contra os seus opositores. Muitos líderes e seguidores protestantes foram perseguidos, presos e executados por suas crenças religiosas. Por exemplo, durante o reinado de Maria I da Inglaterra, também conhecida como Maria Sangrenta, vários protestantes foram queimados na fogueira, o que resultou no seu epíteto infame, Maria Sangrenta. Outro resultado colateral da reforma foram as guerras religiosas que assolaram a Europa durante os séculos XVI e XVII, como, por exemplo, a Guerra dos 30 Anos na Alemanha, que envolveram conflitos entre católicos e protestantes, resultando em uma grande perda de vida e uma enorme devastação. Outra coisa nefasta, criada por homens que odiaram a luz de Deus, que estava alcançando a Europa com a Reforma Protestante, foi a Inquisição, que foi utilizada pela Igreja Católica Romana para identificar, julgar e punir aqueles considerados hereges, incluindo muitos protestantes. Isso frequentemente envolvia a tortura e execução. Em muitas regiões da Europa, comunidades protestantes enfrentaram massacres e perseguições locais por parte das autoridades locais ou grupos hostis. Por exemplo, o massacre da Noite de São Bartolomeu, no ano de 1572, na França, na qual milhares de protestantes foram mortos, é um destes pontos negros da história da Reforma. Além disso, reformadores e protestantes foram frequentemente expulsos das suas terras, seus bens eram confiscados e muitos foram executados ou forçados a fugir para evitar a morte e perseguição. Essas foram apenas algumas das atrocidades que ocorreram durante o período da Reforma Protestante, que foi marcado por uma grande turbulência e conflito religioso na Europa. Dentre estes reformadores, houve dois que vale a pena citá-los, Martinho Lutero e William Tyndale. Embora Martinho Lutero não tenha sido executado como muitos outros mártires da Reforma, ele enfrentou várias ameaças à sua vida devido às suas convicções religiosas. Lutero desafiou a autoridade da Igreja Católica Romana ao questionar as suas práticas como a venda de indulgência, e a sua liderança teve um papel fundamental no desencadeamento da Reforma Protestante.
Já William Tyndale, erudito inglês que dedicou a sua vida à tradução da Bíblia para o inglês vernacular, enfrentou forte oposição da Igreja Católica e do governo inglês, que considerava a sua tradição uma ameaça à sua autoridade. Tyndale foi preso e condenado à morte por heresia no ano de 1536, sendo estrangulado e queimado na fogueira da Inquisição. Sua tradição da Bíblia, no entanto, teve um impacto duradouro na língua inglesa e também em toda a Europa. E diante dos acontecimentos iniciados após a Reforma Protestante, fica mais fácil entender as palavras inspiradas por Deus a Paulo em Hebreus capítulo 2, versículos 14, 15 e 16, onde se destaca que Jesus compartilhou a sua natureza humana para libertar aqueles que estavam sujeitos à escravidão pelo medo da morte. Na Idade Média, os crentes enfrentaram não apenas perseguições físicas, mas também o constante temor espiritual devido à ameaça do pecado e da morte espiritual. Compreender esta verdade bíblica nos traz esperança, assim como muitos dos reformadores tiveram, pois eles perceberam que Jesus havia vencido o poder da morte e do maligno, oferecendo-lhes assim libertação e vida eterna. As promessas de vida eterna e ressurreição, como estão registradas em João capítulo 5, versículo 24 e João capítulo 11, versículos 25 e 26, com certeza foram fontes de conforto e encorajamento para os crentes na Idade Média. Eles podiam confiar nas palavras de Jesus de que aqueles que ouvem a sua palavra e creem no Pai que o enviou têm a vida eterna e não serão condenados à morte espiritual. Essa certeza lhes proporcionou a esperança de um futuro glorioso, mesmo em meio às tribulações e sofrimentos. Além disso, as promessas de vida eterna, que estão baseados na fé em Cristo Jesus, conforme expressa em 1 João capítulo 5, versículos 11 a 13, ofereceu aos crentes medievais uma segurança inabalável em sua salvação. Eles podiam ter confiança de que, ao se apegarem a Cristo, seriam herdeiros da vida eterna e teriam comunhão com Deus. Essas promessas não apenas fortaleceram a sua fé, mas também os capacitaram a perseverar nas provações, sabendo que a sua esperança não era em vão. E diante das adversidades e conflitos que ocorreram na Idade Média, os crentes foram animados pela esperança que se encontra nas promessas de Deus. E eles reconheceram que, em meio às trevas espirituais, havia uma luz brilhante e segura que os guiava e sustentava. A compreensão da vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o diabo trouxe a eles coragem para enfrentar qualquer desafio, pois confiavam na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Essa mesma esperança, essa mesma confiança, continuam a ser uma fonte de consolo e fortalecimento para os crentes hoje, você e eu, mesmo diante dos desafios e conflitos deste mundo contemporâneo. O que você está esperando para ter a mesma confiança que os reformadores tiveram no passado no poder de Deus? Pense nisso, leia sua Bíblia, apesar de tudo, confie em Deus e que Ele nos abençoe. Hoje nós vamos orar pelo Antônio Carlos, que pede oração por sua esposa Joelma, que está com dengue. Você pode orar comigo pelo pedido do Antônio? Oremos então. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado, ó Deus, pela vida, pela saúde, graça e salvação. Neste momento de oração, ó Deus, trazemos o pedido do Antônio, ele que pede por sua esposa Joelma, que está com dengue. Muitos daqueles que conhecemos, ó Deus, estão sofrendo com a dengue e até perdendo queridos para esta doença, causado por um inseto tão minúsculo como é o mosquito Aedes aegypti. Cuida de cada um dos teus filhos que está sofrendo com a dengue ou com um querido que está com dengue, assim como o Antônio, pois a sua esposa Joelma está passando por este momento difícil em sua saúde. Ajuda, ó Deus, e dá-nos a certeza da Tua graça e da Tua salvação. Nos fortalece e nos anima em meio a este grande conflito que estamos passando nesta terra. Volta logo, ó Pai. Não aguentamos mais viver num mundo tão cruel. Vem nos livrar da mancha do pecado e destruir de uma vez por todos nossos inimigos. Perdoa os nossos pecados, cuida de nós no dia de hoje, nos protegendo com os teus santos anjos. Volta logo, ó Deus, nós te oramos por esta graça e por tua volta. Em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado por sua participação neste momento de oração e nesta meditação de hoje. Volte aqui amanhã para juntos meditarmos mais uma vez na Palavra de Deus, mas deixe o seu curtir no vídeo de hoje. Se não está inscrito, se inscreva no canal, habilite as notificações e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.